Continuando, pessoal, agora a última, a variação situacional. Situacional vem da palavra situação. A nossa língua, ela varia de acordo com a situação, de acordo com o momento. Então, uma mesma pessoa consegue falar de diversas formas, dependendo de onde ele está ou com quem ele esteja falando. Por exemplo, a forma que eu dou aula aqui é de um jeito. Eu tento usar até palavras mais simples. Por quê? Porque estou dando aula para uma turma de sexto ano. Então, a minha linguagem, ela tem que ser mais simples, ok? Quando eu estou fazendo uma palestra para um grupo de professores, por exemplo, eu uso uma outra linguagem. Nessa linguagem, eu vou usar uma linguagem bem mais formal. Eu vou usar termos e palavras relacionados ao grupo, lembra a variação social? Ao grupo dos professores. Porque ali as pessoas me entendem aqueles termos, aquelas expressões relacionadas à área da educação. Agora, quando eu estou com a minha família, eu uso uma outra linguagem. Quando eu estou com meus amigos, eu uso uma outra linguagem. Então, a minha fala, eu sou uma pessoa, Thaís. A minha fala varia de acordo com a situação, de acordo com quem estou falando, aonde eu estou, qual que é o local que eu estou, ok? Isso acontece até também aqui, ó, pelo WhatsApp. Quando eu estou falando com meus amigos, eu uso sim, eu reduzo, né, as palavras, se eu escrever você, eu coloco VC, o também a gente reduz, né? Então, no WhatsApp com meus amigos, eu uso esse tipo de linguagem. Mas, quando eu envio uma mensagem para o diretor da escola, a diretora da escola, eu vou usar uma linguagem mais formal, eu vou evitar essas abreviações, porque com quem eu estou falando? Entenderam a diferença? Se eu escrever uma mensagem para minha mãe, meu pai, um amigo, beleza, vamos reduzir tudo, vamos fazer bem simples. Mas se eu vou escrever uma mensagem para o professor, para o diretor, para o patrão, eu vou escrever uma mensagem com muito mais cuidado, com mais cautela nas palavras, conferir se não tem nenhum erro de português, se está bem claro a minha informação. Por quê? Porque eu quero me adaptar àquela situação. Vou citar um exemplo para vocês. Imagine que vocês foram convidados para uma festa de casamento, ok? Vocês estão lá muito bem vestidos, a mãe de vocês fez um vestido, ou fez um terno, fez uma roupa bem bonita para vocês. Quando vocês chegaram lá no casamento, estava lá na festa ou lá na igreja, né? Tudo bem? Você olha assim e vê uma pessoa, um rapaz de sunga no casamento, lá na igreja. Um carinha de sunga e uma outra ali de biquíni. E aí? O que vocês achariam disso? Assim, nossa, que coisa ridícula! Meu Deus! Que vergonha! Não é? Por quê? Porque aquele ambiente ali é um ambiente mais formal. Então, as roupas da pessoa tem que se adequar ao lugar. Se ali é um casamento, vestir um biquíni, uma sunga, chega a ser desrespeitoso com o casamento. Agora imagine, vamos mudar aí a cena. Você está lá na praia, que delícia, hein? Nossa, eu tenho vontade de ir para a praia. Deixa passar essa pandemia, galera. Você está lá na praia, nadando, brincando e tal. Aí quando você olha, você vê uma pessoa de vestido de festa e nadar no mar, com vestido de festa, o outro de terno, nadando. O que vocês achariam disso? Gente, que cara doido, que loucura. Por quê? Porque aquele ambiente ali é o ambiente de usar roupas mais leves, roupa adequada para a praia, não é assim? Então, a nossa vestimenta, ela tem que se adequar ao ambiente que nós estamos. Se eu estou na escola, eu não vou de biquíni, não vou de sunga. Por quê? Porque o ambiente não é apropriado. Se eu vou para a piscina, aí sim.
Tá vendo? Como a nossa roupa se adequa ao ambiente, seja ele mais formal, mais sério, seja ele mais descontraído, mais informal, ok? A nossa língua é a mesma coisa. Se eu chego para falar com o diretor da escola, com o professor, e começo a usar gírias, pô, cara, o que você está fazendo? É desrespeitoso. Aquele ambiente é um ambiente que eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Se não, se você fizer isso, você está usando biquíni ou sunga no casamento. E vai querer? Vai ter coragem? Claro que não. Então, a sua linguagem tem que ser adequada ao ambiente. Se eu estou com os meus amigos, eu não vou usar uma linguagem muito formal, o senhor, a vossa senhoria. Não vou, claro que não, tá louco? Com os amigos, eu vou usar um tipo de linguagem, mas quando eu estiver em ambientes mais sérios, eu estiver perante um diretor, um professor, eu estou fazendo uma entrevista de trabalho, de emprego, eu tenho que aprender a usar uma linguagem mais formal, de acordo com a gramática. Foi as aulas de português que você teve durante a tua vida toda, você vai usar principalmente nesses ambientes. Trabalho, dentro da escola, principalmente diretamente com o professor e diretor, ali você vai usar esse tipo de linguagem. Eu acho que agora ficou claro, né? Só lembrar da roupa, que vocês vão lembrar que a linguagem tem que ser adaptada ao lugar. Então, a variação situacional, eu coloquei aqui a norma culta. Gente, prestem atenção nessa explicação, nesse slide, porque o MAP, o Material de Apoio Pedagógico do segundo diagnóstico, vai ter uma questão, na questão número 3, vai falar sobre esse tipo de linguagem aqui, coloquial e culta. Então, quem assistir e prestar atenção e fazer as anotações, vai conseguir fazer a atividade corretamente, tá? A norma culta é considerada uma variedade de prestígio, que deve ser adquirida durante a vida e é solicitada como ascensão social e profissional. O que isso quer dizer? Às vezes o aluno me pergunta, professora, se eu sei falar português, por que eu tenho aula de português? Porque a linguagem, né? O português, se você vem da sua família, vem do seu círculo familiar, é um tipo de linguagem. A gente fala muito sobre a língua coloquial, a língua do dia a dia, é aquela linguagem. Quando você vai para a escola, você está tendo um treinamento. A escola é um treinamento, é um preparo para a vida profissional. Então, você tem que aprender um português de acordo com a gramática. E é considerado um português de prestígio, uma língua que você tem que aprender para saber usar naquelas situações que eu disse. Para você usar numa entrevista de emprego, no seu trabalho, numa prova, numa redação. Você tem que aprender a língua culta, ok? É usada em situações formais, como eu disse, em documentos. Toda vez que vocês forem redigir um texto, escrever um texto, tem que se usar a língua culta. Ela ausência de uso de gírias. Deixa eu só ligar aqui que está descarregando, senão vai cair. Ausência de gírias. Na língua formal, nós não usamos gírias. Você não vai escrever um texto para a professora de português e vai escrever o crush no texto. Não vai. Por quê? Porque é uma linguagem informal, ok? E na língua coloquial, é conhecido como coloquial, informal, tá? Essa língua, ela é utilizada no dia a dia, nas relações informais, com os amigos. Ela não se preocupa tanto com a gramática. Por exemplo, os alunos falam assim, nós vai passear no parque. Perto dos amigos, tá bom, tudo bem, nós vai. Quando você vai falar com o professor, quando você vai redigir um texto, você não vai escrever nós vai. Você vai escrever o quê? Nós vamos ao parque. Então, vocês têm que saber separar. É isso que um falante bom da língua portuguesa faz.
ele separa, ele consegue usar a linguagem informal do dia a dia, mas entende que quando for escrever um texto ou falar perante pessoas de autoridade, vai se usar a linguagem formal, a linguagem culta, ok? Então, a linguagem informal a gente vai usar no dia a dia com os amigos, e a linguagem formal ou culta nós vamos usar em situações que exigem mais formalidade. Só para concluir aqui, todas as variações da língua, o jeito de falar nordestino, o jeito de falar mineiro, o jeito de falar do caipira, ou uma pessoa que mora no interior, todos eles estão corretos. Não é que estão errados, estão corretos. Se consegue se comunicar entre eles, está correto. O problema é falar de uma maneira inadequada na situação, ok? Se eu estou lá fazendo um texto, é diferente. Então, é tomar esse cuidado com a nossa linguagem. Não quer dizer que a língua padrão, que a língua culta, seja melhor do que as outras formas de se falar, ok? A língua culta foi escolhida para ser a língua formal, a língua que vai se usar em documentos oficiais, em situações formais. Mas não quer dizer que ela seja melhor do que as outras. Como eu coloquei esse desenho aqui, ó, tomem cuidado, essa questão de ficar rindo, zombando da forma de outro falar. Às vezes o sotaque, há muito preconceito, isso chama preconceito linguístico, é errado. Ah, ele é carioca, ele fala engraçado, porque... Isso é preconceito. Quem fica rindo do jeito da outra pessoa falar, às vezes a gente encontra pessoas da roça, do interior, que fala bem simples, uma linguagem bem simples. Eu não posso ficar rindo dela. Isso é preconceito, isso é errado. A forma dela falar está correta, no grupo onde ela está inserida, está correta. A diferença é que vocês que estão estudando vão aprender uma outra linguagem, que é linguagem culta. E é ela que você vai usar em situações mais formais, tá? Então, vamos evitar ter preconceito linguístico. Então, nós terminamos aqui a nossa aula e mostrando isso, a não discriminação social e nem da língua da pessoa, do jeito da pessoa falar, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.